Bom dia, bom domingo para você aí de casa que nos assiste. Hoje vamos conversar sobre homeopatia. Você conhece esse tratamento? Esses tratamentos têm como foco total no paciente e a história da doença. Para falar mais sobre homeopatia, tratamentos mais utilizados, remédios e cuidados necessários, convidamos o Dr. Alexander Saliba para nos falar um pouco sobre esse tema. Fique conosco, que já voltamos. Hoje vamos explorar um pouco sobre esse mundo da homeopatia, essa prática medicinal que ao longo dos anos tem desafiado as convenções da medicina moderna e tem despertado discussões polarizadas. Estamos aqui com o Dr. Alexander Saliba, clínico geral, que possui uma ampla experiência e é defensor dos tratamentos homeopáticos. Ele tem pós-graduação em homeopatia e é membro do Conselho do Instituto Ética Saúde como representante da Associação Brasileira em Saúde e membro do quadro de interventores fiscalizadores da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não é só isso, né, doutor Alexandre? Não vou discorrer mais sobre o seu currículo, nós nos conhecemos aí há uns 30 anos mais ou menos. Pouco mais. Então o nosso programa tem um tempo limitado, se eu for discorrer do seu currículo, aí a gente não fala sobre homeopatia, que é o que você que está nos assistindo espera. Doutor Alexander, seja bem-vindo ao nosso programa. E obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para tratar desse assunto tão importante. Muito obrigado, senhor, que agradeço, inicialmente dando um bom dia a todos que estão nos vendo. E eu fico feliz por poder explicar um pouco do que é a homeopatia, para que ela serve, que ela é uma especialidade médica, ela não é uma prática que qualquer pessoa pode ter. E vou ser aqui tentar responder as questões que o Dr. Gutenberg vai me fazer. Fique à disposição, doutor. Alexander, primeiro a gente precisa dizer a você que nos assiste, a dona de casa, a quem faz tratamento homeopático, quem quer procurar, quem acha que precisa tal, o que é homeopatia, né? Perfeito. A homeopatia é uma ciência médica que tem as primeiras palavras ditas sobre homeopatia, elas estão num livro indiano muito antigo chamado Bhagavad Purana, que deve ter mais ou menos 4.000 anos, que num dos seus capítulos explica que substâncias feitas de um modo especial curam doenças que elas provocam. É um princípio da homeopatia. Depois, o pai da medicina, que é Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, falou sobre isso também, sobre o poder de cura dos iguais sobre os iguais. Eu vou explicar isso depois se o Gutenberg desejar. E depois, em 1790, 1800, um médico alemão chamado Samuel Hahnemann tinha desistido de fazer medicina, porque a medicina no tempo dele era muito perigosa. Ela mais matava do que curava, porque não existia hoje a maravilha que nós temos de medicamentos, de processo cirúrgico, não tinha nada disso. Era um tal de fazer sangria, um tal de dar purgante, então o paciente morria com a saúde maravilhosa, mas morria, não escapava. E ele desistiu de ser médico e foi traduzir livros para o alemão. Ele falava grego, alemão, inglês, etc. E num desses livros ele viu uma citação muito interessante, que era de um médico chamado Cullens. Esse médico, ao verificar as pessoas que tiravam a quina, que é uma árvore aqui da América do Sul, né? Os incas usavam isso, eles usavam para combater malária. Ele percebeu que as pessoas que não tinham malária, quando retiravam as cascas da árvore, apresentavam sintomas de malária, febre, terçã, aquela coisa toda. E ele não entendeu o que era. O Hahnemann, quando ele falou, peraí, eu já vi isso em algum lugar. O pai da medicina falou isso. E aí ele fez a pesquisa nele com um produto chamado quina, que você toma quando você toma, por exemplo, água tônica de quinino, tem quina, a seiva dessa árvore. E viu que dava os efeitos do impaludismo. A partir daí ele começou a pesquisar e hoje nós temos mais ou menos 1.600 remédios de homeopatia que são completamente diferentes de um medicamento alopático. Bem, falando em alopatia, Alexandre, explica para a gente qual a diferença entre homeopatia e alopatia. Perfeito. Alopatia vem do grego alos, é diferente, patia, doença. O medicamento alopático, ele tem peso, você compra 200 miligramas de um determinado antibiótico para poder tratar uma doença infecciosa, uma bactéria. Não tratar vírus, como algumas pessoas de vez em quando fazem para gripe, né? Tomam um antibiótico para gripe, não serve para nada.
E a homeopatia, ela não tem matéria, não tem molécula. Então, a alopatia, ela é baseada num princípio do diferente. Ou seja, quando alguém tem uma febre, ela toma um antifebril. Quando tem uma diarreia, toma um antidiarreico. Quando tem uma bactéria, toma um antibiótico, que mal e porcamente traduzido seria contra a vida da bactéria. A homeopatia é o contrário. A homeopatia é um incentivador dos mecanismos que o organismo tem para se autocurar. Que o pai da medicina, o Hipócrates, dizia que existia uma forma de tratar as pessoas que era pela vis medicatrix naturae. O que é vis medicatrix naturae? É a via natural de cura. Ou seja, toda doença tende à cura. Se ela não curar, o paciente vem a morrer, que é uma forma de cura. Ou ele cura. Então, se você não fizer nada, ou cura ou morre. A alopatia é aquele remédio que o doutor passa, é o Buscopan, é o Bactrim, né? É a azitromicina, é a ampicilina que você compra na farmácia. Isso. Esse é o tratamento aleopático, a alopatia, que é o tradicional. A homeopatia é diferente. Então, quando você fala de tratamento homeopático, é o que o doutor Alexandre acabou de falar. E a alopatia é o tradicional. Você vai no centro de saúde, você vai no consultório médico, se não for um homeopata que estiver te atendendo, ele vai prescrever remédio, né? Perfeito. É a alopatia, Perfeito. É a prática tradicional, só para estabelecer essa diferença. Isso. Mas, Alexandre, e a prática da homeopatia? Quem tem capacidade, tem formação para fazer homeopatia? É uma especialidade médica? Como é que é isso? Porque nós temos aí no mercado uma gama de charlatões, né? Infelizmente, enrolando, enganando a população, em detrimento de profissionais preparados e qualificados para praticar aquela especialidade médica. A homeopatia, ela é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1986, portanto, ela é uma atividade restrita ao médico. E não é restrito ao médico porque nós médicos fizemos uma coisa reservada para nós. É porque, como na alopatia, o médico homeopata ele tem que fazer diagnóstico, prognóstico. O que quer dizer isso na prática? Você vai, faz uma consulta com o seu paciente, com o médico homeopata. O médico homeopata vai ter uma hipótese diagnóstica. Então, esse paciente tem essa enfermidade. Ele pode pedir exames, ele pode pedir que um colega especialista nessa área, alopata, faça um diagnóstico melhor do que o dele, e ele vai tratar esse paciente como um todo, não só a doença, ele não trata pedaço, mas tem que ser um médico. Por que tem que ser um médico? Porque se não for um médico, o paciente corre o risco de ser tratado de algo que ele não tem. Ele vai padecer, ele vai sofrer, ele pode morrer, tem uma série de problemas que ele pode ter porque foi tratado por alguém incompetente para fazer isso. Mesmo que seja uma pessoa com excelente boa vontade, querendo fazer o melhor possível, mas o inferno está cheio de gente que morreu de boa vontade. Não adianta, você tem que ter capacidade técnica. E o médico, ele é formado para isso. Para ser médico homeopata, você tem que ser especialista. Para ser especialista, você tem que fazer pós-graduação, tem que submeter a provas, senão você não vai poder ser um médico homeopata. E isso tem uma sociedade médica homeopática que é ligada à Sociedade Médica Brasileira, e reconhecida por ela, e o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais amparam. Então, a prática da medicina homeopática, ou da homeopatia, que não é medicina, quando é feita por leigo, é crime. Não pode. Não é crime porque é reservado para médico, é crime porque estão fazendo coisa errada. Perfeito. A homeopatia, ela existe residência médica para isso, né? Então, o médico ele faz uma programação de 2, 3 anos, dependendo da escola que forme homeopata. Não tem, ainda não existe no Brasil uma residência médica como tem para o cardiologista, para o cirurgião. O que o médico faz? Ele termina o seu estudo e ele faz uma residência, por exemplo, em clínica geral, em pediatria, em qualquer especialidade, como qualquer outro médico. E depois ele faz uma pós-graduação. Pós-graduação, então, né? É onde ele passa a conhecer, porque a homeopatia é tão diferente da alopatia, para vocês terem uma ideia. Eu comecei a trabalhar com homeopatia em 1981. Eu levei quase 10 anos para realmente acreditar no que eu estava fazendo, porque era tão diferente, era tão distante do que eu aprendi na universidade, principalmente quando eu aprendi farmacologia, que tem causa e efeito, né? E o professor de farmacologia, que era o Lauro Solero, vinha do Rio para dar aula aqui no UNB, ele dizia, homeopatia não é nada. E eu tinha absoluta certeza que homeopatia não era nada. Querer me falar sobre homeopatia, eu falei, não, por favor,
esse negócio aí não é nada. Não tem gosto, não tem cheiro, não tem nada. Como é que isso aí vai fazer efeito, né? E tem que ter, você faz uma prova para ter o título de especialista em homeopatia. Sim, né? hoje você tem uma toda sociedade. Especialidade, a Associação Médica Brasileira, junto com o Conselho Federal de Medicina, emite o título de especialista. O meu caso é um caso raro. Eu recebi o meu título de especialista pelo Conselho Regional de Medicina. Isso nunca mais aconteceu. Possivelmente porque eu ajudei a criar uma especialidade junto ao Conselho. Eu ajudei alguns médicos a acharem o seu caminho na homeopatia. Pratiquei a audácia de dar aula para alguns médicos. Pode ser que talvez isso tenha usufruído. Na realidade, quando houve o convênio entre o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica, para emitir o título de especialista, quem já tinha experiência, quem ajudou a formar a especialidade, teve a experiência reconhecida sendo emitido o título de especialista, né? Qual a diferença entre o método tradicional e o método homeopático? Bom, primeiro médico... E homeopatia, no tratamento. Isso. No médico homeopata, ele vê o paciente como um todo. As pessoas que já ouviram falar em holística, né, que é o todo. O médico homeopata, ele não vê o pedaço do paciente. Por exemplo, o senhor é um médico ginecologista. Então, o senhor é especialista numa área específica de uma pessoa, de uma mulher. O homeopata não tem especificidade. Eu, por exemplo, eu trato crianças recém-nascidas até os velhinhos que já estão terminando o seu ciclo por aqui, de todos os sexos. Mas eu, por exemplo, eu não faço uma anamnese numa paciente do ponto de vista ginecológico, porque isso não é minha especialidade. Eu trato como que essa paciente trabalha, por exemplo, o processo dela em relação à sexualidade, se ela tem problemas na área genital. Se ela já tem um diagnóstico de um ginecologista, me ajuda muito, porque eu não vou examiná-la. Tem contraindicação? Tem. Tem efeito colateral? Eu fiz tratamento homeopático e passei mal. Eu não posso tomar o remédio homeopático porque tenho alergia, tenho um quadro estranho, passo mal. É diferente do alopático? Ou a contraindicação dos efeitos colaterais são semelhantes ao tratamento normal? Não. Normal não, convencional. Convencional, da alopatia. É completamente diferente. Porque o efeito colateral da alopatia é como o organismo reage diante de um alérgeno, uma substância que está lá no remédio. O remédio homeopático, acima da 12ª dinamização, ele não tem mais substância. Ele mexe numa área muito mais complexa, que é a mente do paciente. Então, eu tenho um caso de quem foi meu professor, o Matheus Marim. Ele era pesquisador da USP, da Unicamp, junto com o pessoal da física quântica. E um dia ele estava pesquisando um remédio, ele tomou o remédio, um medicamento homeopático dinamizado, e como ele era sensível a esse remédio, ele começou a ficar burro. Ele falou: Alexandre, eu não conseguia raciocinar coisa que eu fazia de um segundo. Passou a ter efeito colateral. Esse é um efeito colateral péssimo. Você deixar de ser uma pessoa que tem uma mente brilhante e se tornar uma pessoa quase cega para a realidade. E só o dia que ele entendeu que era o remédio que ele tinha tomado que tinha feito isso, ele tomou um antídoto, voltou a ser o médico brilhante que era. E a contraindicação, aquela situação que você não pode tomar o remédio porque vai agravar uma doença ou outra. Tem essa situação também. Aí o que a gente faz? A gente atenua o medicamento, a gente ou faz ele muito mais dinamizado ou muito mais primário. Por exemplo, um paciente que saiu de um coma, está muito fraco, idoso, dependendo do remédio que for dado, a agravação que o remédio provoca pode matar o paciente. Por isso que tem que ser um médico. Tem que ser alguém que entende o que está fazendo. Daí a importância do especialista. Porque senão você não sabe o que está fazendo. Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos para falar sobre homeopatia. E nos aguarde e nos espere para continuarmos conversando aqui com o Dr. Alexander Saliba. Bem, Dr. Alexander, continuando a nossa conversa sobre homeopatia, quem nos assiste quer saber quais são as doenças que podem ser tratadas com homeopatia. A homeopatia ela é apta a tratar qualquer doença que não precise de uma cirurgia, que não precise, por exemplo, de um tratamento oncológico, uma diabetes que está descontrolando. Essas são enfermidades ou doenças que o médico homeopata geralmente não se coloca à frente. Eu, particularmente, não interfiro. Por quê? Porque a possibilidade, por exemplo, algo que tem que ser feito uma cirurgia, eu não tenho como interferir nisso se o processo já está depois de um tempo
que não é mais reversível. Se for possivelmente reversível, a gente tenta tratar, mas tem que observar com muito cuidado. Então essas 3 eu prefiro não mexer. As outras todas, de qualquer idade, a gente pode tratar, desde que nós entendamos que não há risco de vida para o paciente. E nessa situação que o paciente está aguardando a cirurgia e tal, e tem uma série de sintomas, a homeopatia alivia os sintomas até o tratamento cirúrgico? Por exemplo, o paciente que tem um cálculo na vesícula, que tem dor, de vez em quando vai no pronto-socorro, tomar injeção para aliviar a dor e não consegue ser operado na rede pública, porque, né? Ou então o convênio não tem convênio, aquela história toda. A paciente que tem um mioma, tem sangramento, tem hemorragia, está com anemia, aguardando uma esterectomia, que infelizmente é o cotidiano hoje na nossa população. Enquanto não faz a esterectomia, não tira o útero, a homeopatia beneficia, alivia os sintomas, diminui o sangramento, diminui a cólica? Não. Não há possibilidade de se fazer isso. A possibilidade de ter algum resultado positivo é tão pequena, o paciente vai sofrer tanto, que o médico tem que ter o bom senso de entender que por mais que ele creia no que ele faz, ele tem um limite de atividade. O paciente não pode sofrer. Se eu tenho um paciente que está sofrendo, que ele não pode fazer uma cirurgia, eu não sou cirurgião, o que eu vou tentar fazer? Aliviar essa dor, aliviar o mal-estar, mas com alopatia, não com homeopatia. Na homeopatia eu não tenho medicamentos para aliviar a dor. Eu não tenho um Buscopan composto que vai tirar uma dor de uma víscera oca. Não tem como eu fazer isso. Eu não vou parar um sangramento de um mioma que está produzindo um processo grave nesse paciente. Tem que ser feita uma cirurgia. Eu não sou maluco de fazer algo contrário a isso, achando que a homeopatia vai fazer alguma mágica. Porque não vai fazer, não. Essa sua resposta é fundamental para o pessoal entender. Porque o paciente tem um quadro desse e tem alguém prescrevendo homeopatia, que não é médico, que não tem compromisso, quer só vender remédio, quer só ganhar dinheiro, quer só explorar o paciente. Quando sabe que aquela... Ou até nem sabe, né? Ele simplesmente prescreve para ver, né? Para ver o que é que vai acontecer e tal, e fica ludibriando o paciente. Daí a importância, mais uma vez, do especialista, né? A homeopatia cura sozinha ou precisa da ajuda da alopatia? Alguns tratamentos alopáticos, a gente precisa da ajuda de profissionais, uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Né? A homeopatia é assim também? Raramente, exceto nos casos que eu já citei. Se eu não posso fazer algo pelo paciente, eu não vou ficar fazendo ciência com a vida do meu paciente. Ele vai lá e procura uma outra especialidade médica alopática, resolve o seu problema porque tem como solucionar. O mais importante que você disse antes é a famosa prescrição de janela. É aquela pessoa que chega na janela para conversar com a vizinha, fala: você tem isso? Olha, a minha irmã tomou, ficou ótima. Era um chá de não sei o que, com mais não sei o que. Aí toma aquela coisa, não resolve nada. É um problema. Quando a gente recebe numa cirurgia, num hospital, o meu colega recebe, ele não tem mais nada que fazer, ele está perdido. Já podia ter visto isso há um ano atrás, há 6 meses atrás. Então o bom senso manda que, se o paciente vai até o meu consultório e eu entendo que ele tem que fazer outra coisa, ele vai fazer outra coisa. Eu entendo que um especialista vai ter que ver esse processo, não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema em encaminhar para o meu colega alopata, porque isso não é problema. Até porque os alopatas mandam os filhos para tratar comigo. Então, é só uma troca de gentilezas, né? Perfeito. Então, aquela história de isso aqui é o tratamento natural, não faz mal, tal. Homeopatia é igual a tratamento natural? Não. Não é, né? Não. Mas é comum ter essa cultura de, isso aqui é natural, isso aqui é homeopático, tal. Explica aí para a gente entender melhor isso e o risco disso, né? Eu gosto quando eu chego num lugar que a pessoa me conhece. O senhor é médico? Sim. Qual é a sua especialidade? Eu sou homeopata. Eu me trato muito com chás. Eu falo: ótimo, mas isso é problema do fitoterapeuta, não eu. Eu não faço chá para ninguém, eu não receito chás, né? Então, chás não são homeopatia. A homeopatia ela é feita de vegetais, de minerais, de extratos de animais. Por quê? Porque ela pode ser feita de qualquer coisa que provoque alguma coisa em alguém que é sensível a essa substância. Mas nós não usamos florais de bar, nós não usamos fitoterapia, aquelas composições feitas de várias plantas, porque nós não temos conhecimento. Não é que não funcione, é que o que eu não conheço eu não receito. E eu também não critico se eu não conheço, eu só critico o que eu conheço.
Então, a homeopatia é muito simples, são feitas de coisas muito simples e que extremamente baratas, portanto, são tratamentos muito baratos, muito simples. Alexandre, e o uso da homeopatia no recém-nascido? Nós estamos aí nessa sazonalidade das doenças respiratórias e tal. Como é que é isso? Como é que é a intervenção do homeopata nesses quadros? Mesmo não sendo pediatra, porque o pediatra é um especialista em crianças, a gente trata, eu sempre, os meus pacientezinhos recém-nascidos ou jovens, eu mantenho o pediatra deles ou a pediatra para que ela faça todo aquele processo de análise que essa pessoa, esse médico levou um tempão para aprender e que eu não fiz. Mas eu trato o conjunto de sintomas desse paciente. Aí eles falam, mas espera aí, a homeopatia não trata a mente e o corpo? Como é que você vai tratar a mente de uma criança? Se gato, cachorro tem personalidade, imagina neném. Eu tenho neném que é fazedor de barulho, eu tenho neném que chora à toa, eu tenho neném que faz birra, tem neném que domina os pais perfeitamente. Isso são indicadores de que medicamento eu posso dar. Eu tenho neném que vai nascer dente, tem febre, tem convulsão. É um indicador que eu posso fazer. Mas eu não sou substituto de pediatras. Independente da idade, a homeopatia pode ser qualquer paciente. Você quer ver que interessante? Paciente muito idoso. Eu perdi uma paciente agora nesse ano, que eu fui chamado no ano passado à residência dela. Era um paciente que estava espástica, não falava, não respondia nada, tinha 93 anos de idade. E o médico dela falou, não sei mais o que eu vou fazer, ela está em casa, a gente já botou ela com a cuidadora aqui para esperar o momento final dela. Eu comecei a tratar, ela voltou a conversar, contar piada para os netos, ficou feliz, a comer direito e morreu dormindo. Esse era o objetivo. Por quê? É a dignidade para morrer. Deu dignidade no momento. Porque ninguém vai deixar de morrer. Mas perfeito. Eu prefiro morrer com dignidade do que esperneando e gritando, né? Perfeito, não tenha dúvida disso. Tem que ter qualidade de vida até na hora da morte. Até na hora da morte. Agora, uma coisa interessante é que essa frase já se tornou um paradigma, né? Até no dia a dia do médico. A homeopatia só trata quadro crônico, não trata quadro agudo. Não, Se você está em crise da doença, a homeopatia não vai resolver. Você tem que fazer a manutenção com homeopatia. Isso é uma crença, inclusive entre os médicos. E é importante que você diga, dona de casa, a você que está nos assistindo, se a homeopatia pode ser tratada, ser usada durante uma cólica renal, durante um quadro de febre, um quadro agudo, quadro de dor, quadro de uma pneumonia. Uma pneumonia. Vou dar um exemplo real. Na Inglaterra existe um hospital que é o Hospital da Realeza Inglesa. É homeopático esse hospital. Trata tudo, tá? Aqui a gente faz a mesma coisa. Existem alguns pequenos hospitais, porque, veja bem, o homeopata, de tanto ele ficar no consultório, ele acaba esquecendo que ele pode ter um hospital. Pode-se fazer tratamentos agudos, não tem problema nenhum. E pode, inclusive, fazer melhor. Vamos supor que eu tenho um paciente que, ao chegar a 38 graus de temperatura, ele tem convulsão. Homeopatia abaixa a febre, mas não é tão rápido quanto eu dar um antitérmico. Eu faço o antitérmico e faço a homeopatia. Não tem problema nenhum. O tratamento, eu quero fazer um antibiótico para esse paciente que está com pneumonia. Não tem problema nenhum, eu associo a homeopatia, em vez de eu ficar 5, 10 dias dando antibiótico, eu faço 3, 4 dias e acabou o problema. É muito mais rápido, constatado radiologicamente. E, então, tem como fazer, sim, agudos. Só um exemplo. Ontem eu tive um problema em casa, o meu filho comeu alguma coisa que eu não sei o que era, me acordou 1h da manhã, vomitando e tendo uma diarreia fortíssima. Eu comecei a fazer um medicamento homeopático e em 1 hora ele não vomitava mais. E a diarreia eu deixei ter porque é o único jeito de limpar. A fase aguda tem que deixar. Né? Mas me diga uma coisa, nós temos homeopata suficiente na cidade? Essa pergunta eu não sei te responder. Eu creio que sim, mas não são tantos quanto eu gostaria, porque eu fui um dos criadores do primeiro curso de homeopatia dentro da universidade, na UNB. Perfeito. Nós fizemos para 138 médicos, só podia ser médico, e eu gostaria que tivessem mais. Não porque precisa ter muito médico homeopata, não é por isso. É porque, imagina, hoje nós temos uma carência de dinheiro, de meios de pagamento. Se você pode curar alguém de um processo de depressão, tentativa de suicídio, uma infecção grave que não cura, com um medicamento que custa 30, 40, 50 reais,
Isso não seria bom para a população de grande quantidade ou vamos continuar fazendo do mesmo jeito, como nós estamos fazendo? Perfeito. Eu vejo dessa forma. Quanto mais médicos, melhores. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de passar para as nossas considerações finais, para você colocar aí, passar o seu endereço nas mídias sociais, do consultório e tal, me diga uma coisa, em 2 minutinhos, os planos de saúde cobrem o tratamento homeopático? Cobrem. O problema deles é conseguir convencer o médico homeopata a receber o que eles querem pagar, né? Eu sou auditor de plano de saúde e nunca trabalhei para plano de saúde, porque eu gasto 1 hora, 1h30 para fazer o consulta, eu não posso ser remunerado com o valor que eles pagam. Perfeito. Não pago o meu tempo. E eu não vivo de vento, não vivo de benefícios, não tem ninguém fazendo um programa de pagamento para eu poder viver. Então, os planos de saúde com muita dificuldade, às vezes tem 1 ou 2 médicos. As suas considerações finais e o endereço do seu consultório. Eu prefiro que entrem no meu site. Eu tenho um site que é o www.alexanderjsaliba.med.br. Lá vocês vão entender o que é homeopatia, o que eu faço. Eu respondo as perguntas via e-mail por lá. E fiquem à vontade para me perguntar o que quiserem quando desejarem. Muito obrigado por terem me suportado nesse tempo que eu fiquei aqui. Obrigado a você que nos assiste e até o próximo programa. O programa Meu Doutor é exibido todos os domingos na TV Brasília, a partir das 10h30 da manhã, sempre falando de saúde com informações seguras para você. No YouTube, em nosso canal, Meu Doutor BSB, você pode assistir outros episódios do nosso programa. Já falamos sobre Alzheimer, saúde mental, doenças respiratórias e muito mais. Para entrar em contato conosco, visite nosso perfil no Instagram, @meudoutorbsb. Lá você pode enviar dúvidas sobre saúde ou alguma sugestão de tema para o programa. Obrigado pela sua audiência, esperamos você no próximo domingo. Um forte abraço.